Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também do Poa Streaming, onde vocês podem assistir todos os episódios nas plataformas do Poa Streaming. O Totalks fala de diversos assuntos, como vocês já sabem, e nós estamos agora em novembro, onde se fala sobre o Novembro Azul, os cuidados que os homens têm que ter com a sua saúde para ter o seu bem-estar, né? E nós estamos hoje aqui, é um prazer poder receber o Dr. Zordan, que é médico urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia e médico pesquisador em câncer de próstata do Hospital Moinhos de Vento e também do Sistema PROAD SUS do Ministério da Saúde. Bem-vindo, Dr. Zordan, a quem eu já tive o prazer de conhecer e ser muito bem atendida pelo meu marido. Na verdade, não eu, meu marido, né? Então, muito bem-vindo, Dr. Zordan. Silvia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, né? Esse mês de novembro ele é emblemático para nós urologistas, porque há muitos anos se instituiu como se fosse um mês. Inicialmente era a conscientização do câncer de próstata. Já que tu me perguntaste antes da gente começar, antes de nós começarmos sobre o que era o Novembro Azul, eu vou contar uma história. No início da década de 90, na Austrália, os médicos e os homens e algumas pessoas influentes da mídia e da sociedade australiana chegaram à conclusão que eles tinham que conscientizar sobre o câncer de próstata, porque começou a ser feito um exame que podia detectar precocemente a doença, né, o câncer de próstata. Se instituíram lá daí o mês de novembro, tá? E eles chamavam de Movember, Mo de mustache, né? Então o símbolo era um bigode, né? E Vember do mês de novembro. Aí então, a partir dos anos seguintes, isso foi se espalhando pelo mundo, né? E todas as discussões acerca da investigação do câncer de próstata, os prós, os contras, que nós vamos falar aqui em alguns momentos, né? As evidências mais atuais. E isso chegou no Brasil e um instituto privado de São Paulo, eu acho que o nome é Instituto Lado a Lado, ele pegou a ideia do novembro e eles já tinham meses coloridos para outras doenças, em especial tinha o Outubro Rosa, mas eles não têm essa marca registrada do Outubro Rosa, eles têm o Novembro Azul, Setembro Amarelo, que eu acho que é do suicídio, talvez Dezembro Vermelho, que é o do câncer de pele, mas eu também não tenho certeza, porque existe um monte de cor para um monte de doença. E aí, a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com esse instituto, promove, né, dentro do mês de novembro, em todo o país, mês de conscientização da saúde masculina. No início era só sobre câncer de próstata, até que em alguns momentos começou a se questionar se efetivamente o exame de próstata era necessário, deveria ser feito ou não. Isso hoje nós já não temos mais dúvida, e depois eu posso te falar sobre os trabalhos mais atuais que foram publicados agora em outubro. E aí nós começamos dentro da SBU a ampliar o enfoque, porque o único momento que o homem ia num médico, muitos homens vão no médico, é quando a mulher, a esposa, a companheira, levava esse indivíduo pela mão até o urologista para fazer o exame de próstata. E ali nós começamos a ver que, além da próstata, tinha a hipertensão, que nós diagnosticamos com uma medida simples no braço, a doença cardiovascular, né? O infarto, a dislipidemia, o AVC, que é o derrame, né? Então, nós começamos a diagnosticar outras coisas, o diabetes, porque nós não somos médicos de próstata, nós somos médicos de seres humanos, né? Tanto homens como mulheres, e quando o homem entrava no consultório, nós passamos a diagnosticar muitos outros problemas que passavam despercebidos até que as complicações desses diagnósticos começassem a aparecer. Por exemplo, cegueira. Tem um dado interessante sobre um fato que nós, urologistas, tratamos, que é a disfunção erétil, que todo mundo chama de impotência sexual, né? Que não é bem esse o termo, não é tão correto, que
Os fatores de risco da disfunção erétil são os mesmos do infarto agudo do miocárdio e do derrame, que são fatores cardiovasculares. Pois é, isso que eu ia te perguntar, se eles são correlatos, às São vezes os os mesmos, são os mesmos, mesmos, porque muitas vezes, assim, de uma maneira simplista, assim, o que eu vou falar não é acadêmico, mas é simplista para vocês entenderem. Tu imagina que dentro do pênis, quem leva sangue lá para dentro é uma artériazinha desse tamanhozinho. Na coronária é uma desse tamanho e para o cérebro é uma maior ainda. Qual que vai entupir primeiro? Pequenininho? A pequenininha. Então o paciente pode ter uma disfunção erétil de origem cardiovascular 5 anos antes de ter o infarto e 10 anos antes de ter um AVC. E nós podemos descobrir que esse paciente tem disfunção erétil, veio consultar, eu diagnostiquei hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, síndrome metabólica. Aí nós fazemos o tratamento a correção desses fatores cardiovasculares, induzindo emagrecimento, atividade física, abandonar o cigarro, tratar a hipertensão e diabetes. Esse paciente pode não infartar, porque veio tratar no novembro a próstata e aí se queixou da disfunção erétil. Então é o mês de conscientização da saúde masculina, porque ninguém tem dúvida de fazer rastreamento no Outubro Rosa do câncer de mama. Rastreamento. Na terça-feira nós fizemos um evento no Instituto Ling sobre Novembro Azul, entre todo o sistema, todo o grupo da uro-oncologia do hospital, né, desde a investigação até as últimas formas de tratamento. E lá, de repente, uma pessoa da plateia perguntou o que eu falando sobre rastreamento. Ele perguntou, o que é o rastreamento? Alguém tem dúvida que é o rastreamento de mama? Quer fazer mamografia? Não, né? Não. E por que ele não sabe nem o que é rastreamento de câncer de próstata? Né? Então essa é a verdade. O homem não vai no médico. Só vai quando a água... E o importante é não ir só em novembro, né? Novembro é uma data emblemática para marcar e lembrar. Agora, A dica que eu dou para o paciente sempre é: vai no mês do teu aniversário. Bate o aniversário. Meu Deus, estou fazendo 52 anos, 56, 60. É o mês do aniversário. Tenho que visitar o meu médico. falando nisso, falando na data, e é uma boa dica, né? Porque Tá. tá mais fácil de colocar na agenda mesmo, né, para o homem. Qual é a idade que deve-se começar a fazer exames e prevenções? Para os homens, de uma forma geral, para a saúde, o ideal é começar aos 40 anos, ir no médico para fazer exames gerais, né? Quando nós falamos exclusivamente do câncer de próstata, né? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o início dos exames a partir dos 50 anos, a não ser que tu apresente um fator de risco, tá? Que no câncer de próstata é ser da raça negra, porque nós já temos dados que mostram que os tumores de próstata em negros, eles são mais precoces e mais agressivos, e com um desfecho muitas vezes desfavorável em relação a outras etnias, né? E ter história familiar, né? Nós sabemos, assim, a grosso modo, uns dados que nós falamos é que se tu tiver um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, a tua chance aumenta 5 vezes. 2 familiares, aí é o pai ou o irmão ou 2 irmãos, aumenta 11 vezes a chance de apresentar. Então, nós recomendamos que os pacientes com história familiar, eles venham aos 45 anos, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira. Sim. Já existe um dado que não está em diretriz e que é pessoal de cada médico, mas nós sabemos que pacientes com PSA, que é o exame de sangue, né, que para detecção precoce dos problemas da próstata, abaixo de 1,0, aos 40 anos, eles têm um risco bem menor de ter câncer de próstata, então é um risco menor. Então tu imagina, aos 42 ele fez um PSA por qualquer motivo de investigação e deu 2,5. Esse paciente, ele tem um risco aumentado de ter um problema de próstata no futuro. Então ele deve ser acompanhado mais precocemente. A AWAKE, a Associação Americana de Urologia, ela recomenda aos 55 anos o iniciar, para quem não tem fator de risco, e aos 40 anos começar a fazer exames para quem for negro, história familiar e um exame genético identificável que esteja associado à transmissão, à herdabilidade do câncer de próstata, que casualmente é o mesmo do câncer de mama, que é o principal, é o BRCA2, o BRCA1 e o ATM-check, alguns genes que podem ser identificados.
Então, se na tua família tem alguém que teve câncer de próstata, tu deve procurar o urologista. E nós temos que falar sobre exame genético. Sem dúvida. E aí uma questão, assim, se na família tem alguém que teve um câncer não de próstata, também isso pode ser também, ampliar um fator de risco ou A mama, ela tá muito adiantada em relação ao câncer de próstata nos estudos genéticos, tá? Tanto que até existem tratamentos direcionados de acordo com o perfil genético das pacientes. A próstata está caminhando para esse mesmo caminho. E a gente sabe que, por exemplo, se a tua mãe ou a tua irmã, né, teve um câncer de mama com o gene BRCA2, esse homem tem risco para aumentado para câncer de próstata, principalmente se ele se for portador dessa mutação genética, tá? Então ele tem. E existe também uma relação com o câncer de ovário e de pâncreas e também alguma relação com o câncer de intestino grosso. Então há uma história familiar que se tu carregas uma história familiar de câncer, dessas linhagens, tu tem que estar atento e procurar o médico mais precocemente, e aí é o que nós chamamos de decisão compartilhada, né? Médico e paciente devem conversar sobre a estratégia de rastreamento individual, tá? A receita de bolo para todo mundo é 40 anos para quem já tem alguma dúvida, pelo menos fazer o exame de PSA, e 50 anos para todos os demais homens. Mas quando tu tá na frente do teu médico, nós vamos fazer a decisão compartilhada. Nós vamos decidir se vamos fazer o exame, pesando riscos e benefícios, e vamos conversar sobre a estratégia de rastreamento mais definida para cada caso. mas por que decidir se vai fazer o exame, são exames podem ter complicações, alguma coisa assim? Assim, em 2013, né, uma associação, né, se chama de veteranos, né, dos Estados Unidos, que é uma associação médica que atua em pacientes velhos, né, a USPSTF, tá? Eles se posicionaram contra o rastreamento, contra fazer exame de próstata. Eles afirmavam que fazer o exame trazia mais prejuízo de saúde do que efeitos benéficos para o paciente. Qual é a explicação? No momento que tu faz um teste que é muito sensível para detectar uma doença altamente prevalente, como é o câncer de próstata e de mama, tu pode fazer um diagnóstico precoce dessas alterações. Eventualmente tão precoces que o paciente não morreria dessa doença, morreria de outra coisa. E tu tratar esse paciente, eventualmente não traria benefício, porque ele não iria morrer disso aí. Aliado a isso, na década de 60, quando começaram a se fazer as autópsias de pacientes mortos por várias causas, e tu fazia uma autópsia geral, né, da hipófise até a próstata, né, nós começamos a descobrir que muitos pacientes que morriam de qualquer causa tinham câncer de próstata. Se estima hoje que, se tu chegar aos 100 anos, todos os pacientes vamos encontrar câncer de próstata, e que isso não foi a causa da Da morte, morte. nem metástase. Então seria mais ou menos assim como se tu tivesse um bandido dentro de si, né? Mas esse bandido que tu tem é um ladrão de camiseta, que tu não vai precisar botar numa prisão. Mas tu pode ter o ruim, que está iniciando. Então, eles diziam que fazer tratamentos em excesso trazia mais prejuízo do que benefício. Porque com o advento do exame, nós começamos a Vai ter, tratar, vai nós tivemos um boom de diagnósticos na década de 90, junto com isso um boom de tratamentos, e junto com isso uma baixa, não foi a diminuição da mortalidade de câncer específica não foi tão próxima ao número de tratamentos. Com o passar dos anos, nós começamos a maximizar os efeitos de diagnóstico, tentar diagnosticar ao máximo a doença que é importante, a que causa problemas, e minimizar o sobrediagnóstico, a doença que não deveria nem ser diagnosticada. E principalmente evitar biópsias em qualquer alteração de PSA.
Porque no momento que eu faço uma biópsia da próstata, o paciente pega uma infecção, um sangramento e morre da biópsia, isso anula o efeito populacional de uma vida que foi salva pelo rastreamento. Então, para o efeito individual, quem ficou curado é maravilhoso. Agora, e para quem não tinha doença e sofreu com a investigação? Isso, do ponto de vista populacional, tu começa a ver que tu tá fazendo mais mal do que bem. E tu só enxerga o bem, né? Então, nesses momentos, nós começamos a tentar melhorar o exame de PSA através de análises seriadas, de volume, de correlacionar o volume da próstata com o valor do PSA, utilização de métodos de imagem como a ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética, hoje, se ela não tem lesão, tu não precisa biopsiar, mesmo que o PSA esteja alterado. Então, tu reduziu o número de biópsias, tu reduziu a morbidade da investigação. E aí, agora vem a coisa mais nova e mais importante de todas, que é que essas discussões que eu levantei aqui agora, eu nem deveria estar levantando, abordando, porque elas não existem mais, né? Em 1993, iniciou um estudo na Europa, o IERS-PC, com 162 mil homens, que de um lado, os homens eram rastreados com PSA em 8 países europeus, né? E do outro lado, os pacientes não foram convidados para fazer o rastreamento, embora eles estivessem livres para fazer. Hoje, 25 anos depois, né, 23 anos depois do início das análises, foi feita a terceira reavaliação de dados depois de tanto tempo de observação. E a redução efetiva da morte é de 13,2%. Ou seja, quem faz rastreamento morre 13% menos do que quem não faz. Sendo que quem não faz também faz nesse trabalho, porque não foram proibidos de fazer. Então esse número pode ser muito maior. Porque como o câncer de próstata ele é de lenta evolução, um tumor de PSA 3, de menos de 1 centímetro, tu não consegue nem tocá-lo no exame físico, ele demora 5 anos para Eu ia te começar a perguntar justamente isso dessa evolução. o tempo de duplicação é de 5 anos, e o tempo da mama, por exemplo, é 6 É muito meses. rápido. Pâncreas é 1 mês, 2 meses, entende? E ele varia com a idade? A incidência, sim, varia com a idade. Quanto mais idoso for o paciente, maior é a incidência do câncer de E o próstata. crescimento e o desenvolvimento do câncer, existe uma coisa de que ele fica mais lento conforme é a idade ou O que acontece? Existe a agressividade do tumor. Quanto mais jovem for o tumor, existe uma tendência a serem tumores mais agressivos com crescimento mais rápido, tá? Mas aquilo que eu falei dos bandidos, né? Tu tem um sim, ladrãozinho de camiseta numa ponta e o cara que desce o Complexo da Penha, o Morro do Alemão lá, quando tu te virou, já tomou um tiro na testa. Então, porque ele é o extrema agressividade. Esses a gente nem consegue pegar no rastreamento uma vez por ano, que é o tipo do tumor que aparece em janeiro, em março tem metástase e em julho não tem nem como, não consegue curar. De tão agressivo que são os tumores mais anaplásicos, agressivos. E os tumores iniciais nós não tratamos, nós apenas observamos. É uma estratégia chamada vigilância ativa. Nós apenas observamos o tumor uma vez por ano para saber se aquele ladrãozinho de camiseta vai bater na tua porta armado, aí vai para cadeia, opera e faz radioterapia, os tratamentos radicais, ou se ele continua ali só passando na frente da tua casa e olhando só para pelo dentro. coisa do varal. Olhando as galinhas, ver se as galinhas. Tá. Doutor Zordan, e a questão, preventiva, assim, quais são os para poder, melhorar o bem-estar, né, O único dado preventivo do câncer de próstata, que é uma coisa assim, ainda que carece muito de confirmação científica, é a obesidade. Então, perder peso e ter hábitos saudáveis, tá? É ideal para isso. Mas isso não é para o câncer de próstata. Pois é, isso é bom para tudo, né, É para a bom vida de modo geral. cardiovascular, todas essas questões. Então, assim, hábitos saudáveis resultam em melhores desfechos de doenças neoplásicas como um todo, e cardiovasculares e até psicológicas, né? De uma forma geral, o que a gente sabe sobre a obesidade é que quando o paciente já está numa doença avançada, metastática,
o paciente obeso tem pior resposta aos tratamentos da doença avançada. Então, para doença como um todo, dentro dos seus estágios, a obesidade é ruim. Então, um fator preventivo é perda de peso e hábitos saudáveis, tá? O câncer de próstata, ele não tem um agente causador externo, como é o câncer de pulmão ou o câncer de pele, né? Então, que nós conseguimos afastar, mudar, nós chamamos de prevenção primária, né? Eu faço algo na minha vida que causa doenças, então eu vou eliminar ou tratar esse fator. Para a próstata não existe. O que nós fazemos é prevenção secundária, tá? É o diagnóstico precoce, e a prevenção não é do aparecimento da doença. A prevenção é o desfecho de metástase e óbito relacionados à doença, tá? Então, a prevenção ela é secundária, como é na mama. Tu faz exame de mamografia, ou até o autoexame, vai na ginecologista, no mastologista uma vez por ano, mas não é para impedir o aparecimento, e sim para detecção precoce, que se chama prevenção secundária, né? Sim. Então não impede que a doença apareça. A neoplasia, os cânceres que são preveníveis é pele, esôfago, bexiga, né, pulmão, traqueia, boca, que têm um fator, em patologia nós chamamos de fator de agressão celular de Virchow, é a prevenção virchoviana, né? Tu tira as agressões para prevenir o aparecimento da doença. Mama e próstata não funciona assim, né? Uhum. Ah, que coisa, né? Mas enfim, é aquilo que tu falas, né, a questão de saúde, de bem-estar, de exercícios, ele tem que ser para tudo, não para uma doença Por isso que exclusiva. por isso que o Novembro Azul é conscientização de saúde masculina, entendeu? Porque nós tentamos abordar vários aspectos da saúde, incluindo o rastreamento do câncer de próstata. Que esse, como eu falei do estudo esse que foi publicado agora, final de outubro, né, em poucos dias, tá quentinho, né, mostrando que existe redução da mortalidade específica do câncer de próstata no número alto, significa que fazer o rastreamento funciona, né? Se nós olharmos hoje, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer brasileiro, ele não recomenda rastreamento ativo, todo mundo. Ah, vou fazer exame de próstata. Não, não deve. Como assim? Entende? Agora tem que fazer, porque tem evidência científica de que o rastreamento reduz mortalidade do câncer de próstata. E desculpa de novo, a frequência de fazer o exame, se tu não tem, não é identificado, já fez o primeiro exame, não A tem Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a avaliação anual. anual, tá? Anual. Você tinha te perguntado isso Tá? antes. Então ela tem que vir todos os anos. Então, no Isso se aniversário, tu não no mês do aniversário, no tem câncer, novembro, por exemplo, se alguém se tem, não foi se detectado. foi detectado, Exatamente. aí tu tem que fazer com mais Forma anual. O fator de risco na diretriz brasileira, ela varia de acordo com a história familiar ou a raça, né? Que é começar aos 45 ou aos 50. A diretriz norte-americana é aos 40 ou aos 55, tá? Mas nada impede de tu fazer exame de sangue, o PSA, em outras idades, também lá nos Estados Unidos. Lá se faz na farmácia. Na farmácia eu quero fazer o teste. Tá? E tu procura o urologista depois. Até existe uma diretriz americana, mas que não é da Sociedade de Urologia, uma diretriz de medicina de família, que se o PSA for abaixo de 1, tu não deve procurar o urologista. Mas aí é uma questão lá, né? E a diretriz europeia é igualzinha à brasileira, anual, né, a 45 e 50. A diretriz americana é aos 55, e se o PSA for abaixo de 1, ele deve ser repetido a cada 2 anos, não é anual, como nós. sim. A questão de aumento de próstata e essas questões todas como Bom, a próstata, ela é sede de 3 doenças básicas. Claro, tem as raridades, que ficam sempre naqueles 1, 2%, né? Ou tu tem câncer, ou tu tem a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata, ou a infecção, que é a prostatite. As 3 podem coexistir, tu pode ter as 3 ao mesmo tempo, ou uma ou outra. A outra não leva a uma, e a uma não leva a outra, e não é fator de risco, tá?
Depois dizem que a gente que é complicado, né, a mulher que é complicada. Mas é simples. Mas é simples. Não, porque assim, infecção na próstata é a prostatite, Sim. tá? Tu pode ter na bexiga, na urina, que é a cistite, nos seios daqui da face, que é a sinusite, no pulmão, que é a pneumonia. Então é uma infecção, como qualquer outra, trata com antibióticos e as complicações tu trata de acordo com como ela aparece. O câncer de próstata, nós podemos até conversar um pouquinho depois mais sobre como faz depois que diagnostica. E a hiperplasia é o crescimento benigno, tá? A partir dos 35 anos, sob influências hormonais, né, a próstata de todos os homens começa a crescer. Todos. Ah, tá, isso é É regra. regra. É regra, né? É do organismo. Cabelo cresce, a gengiva sobe, né? Nós vamos A bunda envelhecendo. cai. Essa toda, né? E a próstata cresce. Se tu fizer tirar um fragmento da próstata em qualquer momento da vida, depois dos 35 anos, tu vai ter hiperplasia. Células que crescem em número, em tamanho, né? Alguns pacientes, né, desses que têm o crescimento hiperplásico, apresentam sintomas urinários. Por quê? A uretra, a próstata, ela fica do tamanho de uma noz, mais ou menos, não daquela a noz aquela redondinha, tá? A mais forte, a chilena, né? Aquela mais ela fica embaixo da bexiga. E a uretra passa dentro da próstata. A próstata circunda a uretra, tá? Então, quando ela começa a crescer, ela tem uma tendência de comprimir a uretra e causar uma resistência ao fluxo da urina. A urina bexiga aperta e os esfíncteres abrem e a urina sai. Quando a próstata vai crescendo e espremendo, o jato vai ficando cada vez mais fraco, como se tu estivesse fechando a torneira aos canalzinho. pouquinhos, né? Uma parte dos homens vão ter sintomas que vão notar diminuição do jato, acordar à noite para urinar, gotejamento depois que termina de urinar e tal. Mas nem sempre esses sintomas, né, é sinal de que tenha que ter tratamento. Existem parâmetros de gravidade com medidas subjetivas e objetivas que nós avaliamos o grau de obstrução e a necessidade de tratamento, que vai desde mudanças de estilo comportamental, não beber tanto líquido antes de dormir, né, cuidar do relógio na hora de urinar, não segurar tanto, até um remédio, uma associação de remédios, né, e a cirurgia. Então, assim, conforme o grau de obstrução e de sintomas, né, e complicações decorrentes dessa obstrução, nós vamos indicar um tratamento de desobstrução. E aí os tratamentos cirúrgicos variam uma enormidade. Mas basicamente é reduzir o tamanho da próstata ao redor da uretra utilizando fontes de energia elétrica, laser, né, térmica, várias formas. E aí, para cada caso e cada tipo de indicação, nós vamos fazer esse tratamento. No caso, e a segunda doença que acomete a próstata é o câncer, né? Que quando ele é diagnosticado, ele precisa ser tratado de acordo com o estágio que ele está. Tá? Então, assim, se for um estágio inicial e o grau de agressividade for grau 1, né, que são 5 graus, né, a gente chama de SUP, da Sociedade Internacional de Patologia Urinária, tá? Se for o SUP 1, o tratamento é observação. Observação semestral. No médico, a cada 6 meses, realizar biópsias de acompanhamento, ressonâncias de acompanhamento de forma seriada a cada 2 anos. Tá? Se for o SUP 2, alguns lugares do mundo pode-se fazer um acompanhamento sem cirurgia, sem radioterapia, em casos muito favoráveis, ou então fazer cirurgia ou radioterapia. Se for o SUP 3, que nós chamamos de intermediário desfavorável, nós podemos fazer cirurgia e radioterapia com bloqueio hormonal. Tu tem que fechar a testosterona do paciente, tá? 4 e 5 tu começa com cirurgia, depois radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, e tu vai acrescentando, porque conforme a agressividade aumenta, a doença vai ficando mais difícil de ser curada, tá? Dependendo do tamanho, da presença ou não de metástases, invasão para fora da próstata. Então, o tratamento basicamente varia de os curativos, né? Os tratamentos curativos, né? Que são aqueles que nós vamos curar o paciente. É observação,
ou cirurgia, ou radioterapia, ou a combinação desses tratamentos. E aí, quando o paciente tem uma doença incurável, aí nós tratamos com manipulações hormonais, com intensificação dessa manipulação, quimioterapia, imunoterapia, tá? Para ir ampliando, na verdade, o tempo Exa de vida É uma é jornada. uma jornada. É uma jornada, né, é uma jornada de tratamento, desde o diagnóstico até o o fim da vida desse paciente. É uma batalha, né? E o fim da vida pode ser sem o câncer, né, ele pode morrer de outras coisas, né, Claro. entendeu? Que é o que nós desejamos, que o falecimento venha de idoso e sem complicações, né. Sim. É muito importante, né, muitas vezes, assim, e é que bem aquilo que tu fala, o homem, tem muito mais resistência de ir a qualquer tipo de médico, né, para avaliar qualquer coisa, até por uma questão cultural, será? Porque acha que é potente, que Existem tem medo. é que existe muito tabu em cima da medicina como um todo, né. Se nós pensarmos lá na década de 50, era um deus que estava lá, hoje os médicos são bem mais próximos dos pacientes, o pessoal costuma ver médico como ser humano, né. Médico fala, né, Não, médico fica médico doente, também fica doente, é isso médico aí, também médico fica doente. Meu é. Deus, o médico também fica doente, eles perguntam, assim, quando a gente tá com uma sinusite, um resfriado, uma coisa. Enfim, né, então, começou a ficar mais humanizado, né, e o que que acontece? Para homens, primeiro que o homem não quer ficar doente, né, e para muitos, né, não descobrir é não ter. Então Sim. é melhor não Quem saber. procura acha, né, É o aquela famoso velha quem procura acha, né. Então, são questões assim, nós sabemos que, daqui quando eu acabei de falar aqui fiz o desenho aqui da jornada do paciente, né, pa segundo essa pesquisa agora de outubro sobre rastreamento, se tu iniciar a tua jornada do câncer aqui, no início, com a doença pequenininha, tu chegar aqui é muito mais simples. Agora, se tu não for olhar quando tu ainda não tem nenhum tipo de sintoma, tu pode encontrar a tua jornada aqui, no meio do onde tá caminho, no meio do caminho. E esse caminho, fica mais ele curto, né. ele vem pra cá, né. Sim, Ele acaba o fim que se aproxima o do fim chega mais rápido, chega né. mais rápido. Então, assim, e o pior de tudo, às vezes ele não chega mais rápido, mas o caminho até lá é muito mais, porque E dolorido, né, assim, ter sofrido. metástases ósseas, eventualmente o tumor de próstata ele dá metástase pra coluna. Então tu vai descer um degrau de escada e a tua coluna tá amolecida pela metástase, tu pode ter uma secção e além de tudo da dor, tu ainda ficar paraplégico. Todos nós urologistas já tivemos um caso desses, entende? E secciona a medula por uma fratura, que uma vértebra com tumor não é uma vértebra com osso, né, o osso foi substituído por um tecido mole que é o câncer de próstata. E aí ele fratura e secciona a medula, o paciente fica paraplégico. E a tendência é ser na coluna. A próstata, o câncer de próstata, ele tem uma disseminação específica, ele dá para linfonodos próximos da próstata, na pelve, e depois para gânglios mais para cima, e eles vão mudando e vão sendo cada vez piores conforme mais longe da próstata estão, né. Mas quando as metástases vão pela corrente sanguínea ao invés de ir pelo tecido linfático, o local mais comum são nos ossos, principalmente do que a gente chama de esqueleto axial, que é na bacia e na coluna. Aí começa, aí depois vai para as costelas, aí coluna cervical, já vi na calota craniana também. Na pele também já vi metástase, então são momentos bem da doença bem mais avançada. Puxa, e aí no fim todo mundo acaba adoecendo junto, né, a família inteira vai, Ah, porque é bem sofrido, é é. bem Tem um ditado, não é um ditado, é um dado, né. Todo mundo fala assim: "Qual é a pior droga que existe para a população? É crack, é fumo, a gente fala assim que entre maconha, cocaína e os remédios opioides, o pior é o álcool, que destrói a família, né. O crack também, ele destrói a família, né, quando o cara tá se destruindo apenas ele, né. E o câncer é a mesma coisa, principalmente o câncer de próstata, que ele é arrastado, né. Então, quando ele se instala em momentos que a que não tem mais cura e a terapia, ela é dolorosa, e o pessoal que tem que acompanhar e ajudar
É E difícil. mexe naquela coisa que a gente sabe que tem a masculinidade, né, né, aquela coisa que o Tratamento da homem leva muito como o tratamento da doença metastática é justamente tu fazer aquilo que o homem mais deseja, que é bloquear a testosterona dele. Tu tira o desejo, a vontade de viver, a vontade de tu desejo sexual, força muscular, aí tu tem potência, né. perda de massa. Aí nesse caso é potência, porque não é É, só a ereção, né, exato, é perde tudo, potência, perde tudo, exatamente. perde a potência. A questão é, entrar rapidinho até porque eu sei que tu tem teus compromissos, né, mas, até para trazer que se fala muito na questão da cirurgia da medicina robótica, cirurgias robóticas, quando tu vai fazer uma cirurgia, né, tu opta pela videolaparoscopia ou medicina, né, uma cirurgia através de robôs, enfim, essa escolha, essa decisão, ela é muito mais É, médica? é bem médica, tá. O que eu vou falar, assim, até tem algum grau de polêmica, porque existem vieses, né, vieses de observação. Obviamente que para um cirurgião que faz todos os dias, há muitos anos, uma cirurgia aberta, e ele querer inventar de fazer uma videolaparoscopia que ele não tem experiência, obviamente que os resultados dele com a aberta são muito melhores. Então ele vai achar que é melhor para todos os médicos. Da mesma forma, o videolaparoscopista fala essa mesma coisa ao contrário. E o robótico também, né. Então, quando nós vamos ouvir esse tipo de opinião, a gente tem que ter em mente com quem que nós estamos falando, como paciente. De uma forma geral, a cirurgia, o tratamento cirúrgico da próstata, ele tem hoje, praticamente 2 vias, né, que é ou é a cirurgia aberta, né, que é uma cirurgia clássica, que tem um tempo depois do desenvolvimento da técnica, tem um tempo de internação curto, entre 2 a 3 dias, a via aberta. É uma cirurgia igual à cesariana, é atravessado aqui embaixo, né, igualzinha, a mesma via, o nome da incisão é a mesma, é a Phanestil, né. O paciente fica com sonda, tá, e tem as complicações clássicas que são a perda de urina, a incontinência urinária e também a disfunção erétil. Com o passar dos anos, foi instituído a videolaparoscopia, foi tentado a videolaparoscopia, a clássica, né, que é novidade, mas é clássica, aquela é da década de 90, né. Então, assim, era uma cirurgia que nós médicos ficávamos segurando pinças, o paciente deitado assim, né, pinças assim e o outro do lado de lá com a câmera, aí 2 pinças aqui, aí os braços batendo um no outro e a câmera se mexia de acordo com O braço do a outro. vontade do outro, é que, né, como eu sempre falo que é igual a lavar calçada, né, um tá com a vassoura e o outro tá com a mangueira, aí tu tá querendo água aonde tu tá esfregando e o cara da água já tá molhando em outro lugar, né, Sim, né, boa videolaparoscopia, claro, analogia, é. né. Claro que a videolaparoscopia é maravilhosa, mas os dados mostravam que ela era inferior à cirurgia aberta, né. Isso que eu ia dizer que é polêmico, porque os videolaparoscopistas que vão ouvir dizendo: "Vão, não, tá errado e tal". Não, tô falando de dados, eu não tô falando de opinião pessoal e nem de experiência pessoal, porque nós tinha assim, eh, é tipo jogar tênis, né, vários jogam tênis e muito bem, mas o Guga tinha no Brasil Sim. tinha um, agora tem o João Fonseca. Aí aparece um em cada lugar, mas assim, dizer que é melhor para qualquer cirurgião, não é verdade. Tanto que, né, para suprir esse déficit da videolaparoscopia na cirurgia do câncer de próstata, ninguém questiona na vesícula, no estômago, no esôfago, a videolaparoscopia, né. Aí foi criado a cirurgia robótica, que é a mesma cirurgia videolaparoscópica, cujas pinças, ao invés de estar com nós batendo cabeça ali, os braços robóticos são ligados a essas pinças, o auxiliar fica sentado num portal de trabalho, onde ele coloca o fio lá para dentro, clipes para fazer ligaduras vasculares, linfáticas, aspirar onde dá um sangramento, né, então o auxiliar atua da mesma forma com a cirurgia videolaparoscópica, sem precisar mexer com a câmera. Quem mexe com a câmera é o cirurgião, sentado lá no console robótico, e ele controla 4 braços do robô, não 2.
com só 4 braços, 3 para cirurgia, mais a câmera, né. Então, os 2 braços robóticos, imediatamente ele consegue mexer aqui, e alguns movimentos mexendo na embreagem, no freio, no acelerador, ele consegue cauterizar com 2 tipos diferentes de cautério que na videolaparoscopia a gente não tem ao mesmo tempo, consegue controlar a câmera, consegue colocar a câmera muito pertinho, porque na próstata qualquer milímetro é fundamental para os efeitos colaterais não aparecerem, né. Então tu consegue diminuir sangramento e quanto mais o cirurgião for experiente, mais longe ele vai ficando das cirurgias convencionais. Então assim, chegar e dizer assim: "Doutor Zordan, o senhor faz o quê? A cirurgia aberta ou a robótica?" Eu digo: "Olha, desde 2018 eu não faço mais aberta." Fazia muito bem, os pacientes ficavam muito bem, internava num dia, ia embora no outro, ficavam zero perda de urina na cirurgia aberta naquela época, depois de 20 anos fazendo, né. Mas a cirurgia robótica, ela tem sem dúvida nenhuma, tem menos disfunção erétil. Essa é comprovada. Aí eu falo isso nas minhas mãos, nas mãos de vários colegas que a gente conhece. E nos dados também de literatura. Então ela é uma técnica superior, tem um apelo comercial espetacular, porque é o mais novo, é o mais moderno, mas que tem evidências de ser melhor. Até mesmo as evidências apareceram depois que os hospitais já tinham investido nessa plataforma. E o Hospital Moinhos de Vento investe muito nisso, né? Sim, nós temos o parque robótico do Moinhos de Vento tem 6 robôs para várias especiais para neurocirurgia. Nós temos 2 só para próstata, para cirurgia abdominal, e aí é próstata, ginecologia, cirurgia do aparelho digestivo, torácica, né. Então tem robô para ortopedia, tem vários, né. Sim, tem até tomografia computadorizada intraoperatória, que era uma coisa que nem imaginava, e aí então, o Lupex, que é maravilhoso, bom, enfim, né. Sim, a tecnologia vem para nos ajudar, né. Doutor Zordan, muito bom, foi para mim foi uma aula é brincadeira, né, porque eu não não vou exercer, né, obviamente, mas muito bom, esclarecedor e para quem está aqui nos assistindo, como tu já falou bastante coisa, uma dica, assim, além de colocar na tua agenda de aniversário, que eu achei bárbaro, ó, Beto, te liga, 31 de agosto já tá ali. O Beto é comportado, né, Zordan, Beto. ele faz. Alguma dica que tu acha que a gente não falou aqui, que seja importante deixar claro? Ah, o principal é assim, não, a dica principal é o preconceito e a bobagem que o pessoal faz, piadas que se faz com o exame de próstata, que é o exame do toque, gente, médico não manda mais no paciente, né. Se eu vou te dizer quando o toque é importante, por que que vai fazer. Agora se tu chegar lá e dizer assim: "Bah, doutor, queria ver minha próstata, mas eu não quero fazer esse exame de toque", ninguém vai te obrigar, entende? Não é obrigatório, tu tem que ir lá. Existe um estudo alemão, né, que foi publicado em março do ano passado, sobre rastreamento relacionado ao toque. E aí a doutora Agnes, ela conseguiu, avaliando 45.000 homens, que os homens preferiam não ir ao médico do que fazer exame de toque. E perdiam a oportunidade de fazer diagnóstico precoce de outras formas, né. E as piadas sobre o toque eu não gosto, tá, porque elas reforçam o preconceito, e quando o paciente não compreende do que nós estamos falando, né, dos benefícios dele chegar no consultório médico, de medir pressão, controlar diabetes e outras coisas mais que existem ao redor daquele pequenino órgão que está no centro da tua pelve, pensa bem, tu tem 1,80 m de altura e 3 centímetros de próstata, né, então tem um mundo de problemas que podem acontecer, se tu abandonar toda essa chance de diagnósticos e tratamentos que podem mudar a vida da gente, por conta de
piadas, né? E que tu, eventualmente, a forma como tu pensa na vida, te limita o fato de não ir por medo de ter por algum mito, né? As Que pessoas vira levam a motivo de sério piada, piada, né? que leva a sério piada. Eu compreendo que o homem não quer ir no médico para não encontrar nada, compreendo que eu preciso trabalhar, que eu não quero gastar dinheiro com isso, que não é importante. Eu compreendo tudo, menos não ir por medo de chacota, de piada ou outras coisas mais. Uma vez eu fiz um evento há alguns anos na Rua da Praia e era da RBS e era junto com o Jerry Cope, o guri de Uruguaiana. E eu falava pra ele, tu não faz piada de toque. E ele ia fazer, ele me olhava e... Não pode, porque o exame, a consulta, né? Não é o toque, é a consulta médica. E saiu legal até aquela pesquisa, aquele trabalho. Que maravilha. Muito obrigada, Dr. Zordan. Eu tenho certeza que é muito esclarecedor para bastante, né? Para muita gente também. E é aquilo que tu fala, né? Vai fazer, procura um médico, faz o trabalho certinho que tem que ser feito, né? Para viver melhor e por mais tempo, né? Obviamente A que vida tá sendo é o isso. câncer de próstata que motiva essa consulta, né? Aliás, a estatística mais recente do Ministério da Saúde o câncer de próstata é o câncer mais incidente nos homens brasileiros e é o que mais mata. E nossa, o câncer de próstata ultrapassou a mortalidade do pulmão. Nossa, Tá? porque pulmão sempre foi, né, o mais Ela é mais letal. O letal. pulmão é mais letal, ele duplica mais rápido, dá metástase mais rápido, cura menos, mas ele tem uma incidência menor, né? Tem 16 mil casos por ano de pulmão para 70 mil de próstata. Então tu sabe que tu tem chance maior de morrer muito mais de câncer de próstata por conta da incidência, né? Então, mas é o que mais mata. E se nós pensar toda a população brasileira, é o segundo que mais mata, que atrás da mama, que tem 73 mil por ano e o próstata é 70 mil. É alto, né? É alto, é muita gente. Bom, então assim encerramos o Totalks de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Zordan. E assistam, compartilhem, porque é bastante importante esse assunto, tá bem? Até o próximo episódio.